sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo
Declare vento, vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, e faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer agora, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado nesse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, tem dado estratégias para os nossos pastores, aos nossos líderes. Ah, Senhor, eu tenho te agradecido porque o Senhor é bom até nos momentos que a gente não pode te ver. O Senhor está trabalhando. Então, Deus, eu quero te agradecer e eu quero aqui colocar-me, Senhor, como um vaso nas tuas mãos, Deus. Aqui está o meu coração quebrantado, Senhor, te pedindo por cada pessoa que está no seu lar. Ah, Deus, eu quero pedir para que essas pessoas, Deus, que têm sentido aflições, ah, Deus, tanta carga emocional que essas pessoas têm sentido, Deus, que o Senhor possa lembrar que o teu jugo é leve e o teu fardo é suave, Deus. Deus, eu venho te pedir que o Senhor toque essas pessoas, ó Pai. Deus, que o Senhor possa nos usar, assim como o Marcos falou, como para que a gente possa entender a dor dessas pessoas e que a gente possa ajudá-las. Deus, que a gente pare de ser tão egoísta e olhar para o nosso próprio umbigo. E que a gente venha olhar para os outros também, ó Deus. Eu te peço mais amor, Deus. Nos ensina a amar os nossos irmãos mais do que nós nos amamos. Deus, eu te peço que as tuas bênçãos possam entrar nesses lares e que o teu Espírito Santo, Consolador, possa estar tocando cada vida nesse momento. Deus, vem também com o espírito de arrependimento, Senhor. Nos ensina, Senhor, a se arrepender dos nossos pecados, ó Pai, e que a gente entenda o nosso papel como adorador, como servo do Deus vivo. Deus, que a gente possa nos levantar todos os dias como filho de Deus, com a cabeça erguida, sabendo que temos um Pai que cuida de nós. Eu te agradeço, Pai. Oro também pelos enfermos, pelas famílias que têm perdido tantas pessoas queridas e amadas. Que o Senhor possa estender a tua mão, consolar esses corações e trazer amparo. Deus, eu peço que o Senhor continue aqui neste lugar, falando nos corações de cada pessoa que está na sua casa, nas pessoas que estão aqui. Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, que a sua vontade seja feita assim como é no céu, aqui na terra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Somos gratos por
tem nos dado a vida, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra. Pra onde eu irei, declare. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Declare aqui. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queremos queimar. Incendiar os corações. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Aleluia. Tudo certo? Glória a Deus. Vamos lá. Mais um culto house. Confesso que eu estou muito ansioso para voltarem os cultos presenciais. Faz muita falta para a gente. Que acabe logo tudo isso, que a gente chega lá na fase azul, né? Tem que chegar na fase azul para voltar tudo ao normal. A gente está na laranja, vamos chegar lá. Amém. Bom, como a gente compartilhou nas redes sociais durante a semana, o tema da mensagem de hoje é metanoia. Algumas pessoas já conhecem o significado dessa palavra, outras pessoas não conhecem. Eu vou falar sobre o significado dessa palavra. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer antes é se você pudesse reviver algum momento da sua vida, você faria alguma coisa diferente? Eu já ouvi muitas pessoas fazendo essa pergunta e muitas respostas que a pessoa não se arrepende de nada do que ela fez na vida dela. Ela fala assim, não me arrependo de nada. Eu estou onde eu estou hoje por conta das coisas que eu fiz e eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porém, eu não consigo imaginar uma pessoa que ela não tenha nada na vida dela, que ela já tenha feito, que ela queira mudar, que ela queira voltar no passado e mudar. E a verdade é que todos nós temos algum momento da nossa vida que nós sentimos remorso. O remorso ele é um sentimento. E nós, como cristãos que entendemos o nosso pecado, eu tenho certeza que se a gente tivesse a chance de reviver algum momento do nosso passado, a gente ia voltar lá atrás e não ia contar algumas mentiras que nós já contamos. Alguns atos que nós cometemos, nós não iríamos cometer mais eles, pelo fato de nós entendermos que nós temos pecado, que nós somos pecadores e que nós ofendemos a pessoa de Deus com isso. E esse desejo de voltar no passado e fazer diferente, mudar algo que você tenha feito, ele se refere à nossa necessidade de arrependimento, de se arrepender. E eu lembro uma história quando eu era pequeno, da época do Orkut ainda. Não sei se a galera que está assistindo aí, se tiver gente mais velha, lógico que vai lembrar, né? Da época do Orkut. E meu pai não deixava eu ter Orkut.
E eu lembro até hoje dessa mentira que eu contei pro meu pai, que eu tinha um Orkut escondido, e ele perguntou para mim se eu tinha Orkut, eu falei que não. E até hoje eu lembro disso, e eu fico com aquele negócio no coração. Pô, se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria a verdade pro meu pai nesse momento. Uma coisa boba, mas eu tenho certeza que todo mundo tem isso no coração. E é muito importante a gente entender o conceito bíblico de arrependimento. No Evangelho de Marcos, ele vai começar com João Batista, que ele surge no deserto e ele começa a anunciar a chegada do reino de Deus. E a sua mensagem para o povo de Israel era simples, a mensagem era arrependimento. E um pouco depois disso, Jesus começa o ministério público dele, pregando exatamente a mesma mensagem, arrependimento. Lá em Marcos 1, do versículo 14 e 15, diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E essa mensagem sobre arrependimento, ela vai se manter durante todo o Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro tem essa mensagem sobre arrependimento. E quando os discípulos e Jesus pregava sobre arrependimento, as pessoas elas tinham o costume de perguntar: o que a gente deve fazer? Eles pregavam sobre isso, sobre arrependimento, e a pergunta das pessoas, da multidão, era: o que a gente tem que fazer? E a resposta era muito semelhante para todas essas perguntas. Creiam em Cristo, creiam e sejam batizados, ou arrependam-se e sejam batizados. E já que esse conceito de arrependimento ele é muito constante no Novo Testamento, é muito importante a gente entender esse conceito biblicamente. O que é o verdadeiro arrependimento? Tem algumas perguntas que as pessoas fazem: pô, se eu me arrependi, eu vou cometer o mesmo pecado de novo? O que é de fato se arrepender? É um sentimento, não é um sentimento, é uma decisão? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre arrependimento. E a palavra arrependimento, ela vem da palavra grega metanoia, que é o tema da mensagem de hoje. O significado do prefixo meta nessa palavra, ele significa com, ao lado de ou depois. E uma palavra muito parecida com metanoia, que a gente tem no nosso vocabulário português, é metafísica. O estudo da física é o estudo de elementos da natureza que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber, que a gente consegue pegar. A metafísica, ela vai além da física, além desse espaço físico que a gente vê, que a gente percebe, que a gente sente. Então, metanoia, noia, significa mente. Noia, ela é uma palavra verbal, que é derivada de um substantivo que significa mente. Então, metanoia é além da mente, depois da mente, ou no grego, no bruto do grego mesmo, significa uma mudança significativa da mente. Então, a gente descobre que o conceito de arrependimento na Bíblia é mudar a mente. Esse é o conceito de arrependimento bíblico, mudar a nossa mente. E a gente vai ver que isso não é uma questão da nossa mudança intelectual da mente. Não é eu vou tornar um jeito mais fácil de resolver um problema de matemática, por exemplo, ou um problema lógico que está diante de mim. Não, não é sobre isso. Essa mudança de mente ela está relacionada à nossa mudança de comportamento. E mudança de comportamento envolve arrependimento. Se você aprender mais sobre o arrependimento, você vai ver que o arrependimento ele não está desconectado da palavra remorso. Não existe arrependimento sem remorso. A gente ouve muitas pregações por aí dizendo: você não se arrependeu, você teve remorso. Porém, não existe arrependimento sem o sentimento de remorso. O sentimento mais frequentemente associado com arrependimento é o de remorso. O remorso significa pesar, um senso de tristeza por haver agido de uma maneira específica. Então a pessoa fica triste depois de agir de uma maneira que ela não desejava agir, que ela ficou triste por aquilo. Isso é o arrependimento, isso significa arrependimento. Então o arrependimento envolve tristeza por uma forma de comportamento. E o conceito de arrependimento ele está enraizado na experiência de Israel no Antigo Testamento. E eu vou lá atrás, um pouquinho lá no Antigo Testamento, para falar como que era o arrependimento deles na época. Quando a gente vai ver alguns estudiosos, eles vão dizer que tem dois tipos de arrependimento. O arrependimento cultual ou ritualista e o arrependimento profético. A gente vai falar primeiro do arrependimento cultual, que é o que a gente está mais habituado a presenciar com nós mesmos e com as pessoas. Esse arrependimento cultual
culto vem da palavra de um sistema de comportamento, ou seja, uma religião na época. É uma forma de praticar a religião. E Deus mesmo deu esse culto a Israel. Então Israel tinha uma forma de praticar a religião deles através do culto. E esse culto foi dado por Deus. Então, por meio da lei, Deus especificou não somente como as pessoas deviam agir moralmente na terra, mas ele especificou como as pessoas deviam agir referente à religião. Como assim? Deus especificou um modo deles orarem, Deus especificou um modo deles oferecerem sacrifícios, Deus especificou um modo deles adorarem a Deus. Então Deus especificou a religião deve ser seguida de tal forma. Por exemplo, havia instruções de como orar na época. As pessoas tinham uma forma certa de chegar a Deus em oração, em adoração, e tudo isso era parte das práticas cultual de Israel, da religião de Israel. E da mesma forma que existia uma estrutura religiosa para todas essas coisas, Deus deu a eles também uma forma de se arrepender, uma forma que facilitava o arrependimento deles. Tinha como alvo o arrependimento de uma forma sistemática. Então eles faziam algo para que eles tivessem um arrependimento. Por quê? A ira de Deus iria chegar sobre aquele povo. Deus ia derramar a ira dele sobre aquele povo por conta do pecado, porque o homem peca. Deus derramando a ira dele sobre esse povo, tinha que haver alguma forma das pessoas fugirem da ira de Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre esse povo. E a forma de não ser atingido pela ira de Deus era o arrependimento e essas formas que Deus deu a eles. Os rituais do Antigo Testamento incluíam frequentemente um jejum durante uma assembleia. Então, para remover a ira de Deus da pessoa, eles tinham que ficar durante um tempo específico sem comer nada. Essa era uma forma de chegar ao arrependimento. Também foi instruído a se vestir com certos tipos de roupa. Como, por exemplo, eles se vestiam com panos de saco, eles se vestiam com roupas ásperas que machucavam o corpo, ou até mesmo eles pegavam cinzas e sujavam a roupa, sujavam o rosto, como uma forma de autoabatimento. Sabe aquelas pessoas que se autoflagelam para conseguir o perdão? Era mais ou menos isso. E assim eles conseguiriam arrependimento. E lá em Jó tem um exemplo disso, que Jó fala para Deus, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Era uma forma de arrependimento. Outra forma de arrependimento no Antigo Testamento que as pessoas faziam eram canções de lamento. Eles tinham muitas músicas de lamento, e essas músicas de lamento elas eram muito usadas em funerais, em quando morria alguém próximo, ou quando alguma tragédia acontecia. Então tinham lá as canções, eles se reuniam e cantavam canções de lamento como forma de arrependimento. E no Antigo Testamento tem um livro do profeta Jeremias, e logo depois do livro do profeta Jeremias tem um livro que se chama Lamentações, que é Jeremias se lamentando pela ira de Deus ter caído sobre o povo de Israel. Isso é um belo exemplo de que a gente pode ver alguém ficando triste pelo pecado. Alguém sentiu uma tristeza profunda pelo pecado, de se arrepender pelo pecado. Então ele escreve as Lamentações de Jeremias. Esse livro é conhecido como as Lamentações de Jeremias. Além dessas canções, tinham também orações específicas de arrependimento, que faziam parte desse sistema religioso também. O livro de Salmos, ele é um livro cheio de poemas, cânticos, essas coisas. E no livro de Salmos, ele é bem dividido por gêneros. Então tem salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos reais. E tem também dentro desses salmos, salmos que eles adoram por existir uma lei. Só que também, eles adorando por existirem uma lei, eles também têm salmos penitenciais, que é eles se lamentando por transgredirem essa lei. E um dos salmos penitenciais mais famosos é o Salmo 51, onde Davi ele é confrontado pelo profeta Natã, e Natã fala, Davi, você pecou contra Urias e Batseba, você foi lá e fez o que não devia fazer. Então Davi, muito triste, ele vai lá e escreve o Salmo 51, se lamentando por aquilo que ele tinha feito, por ofender a Deus com o seu pecado. E uma última característica sobre essa vida religiosa de Israel é que eles tinham dias de arrependimentos específicos. Então esses dias eram separados para festas, para comemorações, para celebrações, lembranças do passado, mas também para penitência, para eles se arrependerem dos pecados. Então eram estabelecidos dias para o reconhecimento coletivo da tristeza pelo pecado. Essas práticas rituais do Antigo Testamento, eles permitiam ao povo expressar, verbalizar,
comunicar, mostrar para as pessoas que elas estavam de fato arrependidas, mostrar a Deus que elas estavam de fato arrependidas. Só que esses costumes eles foram se acabando, foram se extinguindo, não existe mais esses costumes nos dias de hoje. E a pergunta é, como que nós fazemos isso hoje? Como que nós expressamos a Deus que estamos arrependidos? Como que a gente mostra um coração contrito por ofender a Deus? Qual é a forma de arrependimento que a gente deve colocar diante de Deus? E parece que a gente, como igreja cristã, como uma igreja evangélica protestante, a gente se perdeu em um método para mostrar arrependimento. A gente esqueceu do que o pessoal do Antigo Testamento fazia, de passar por momentos ruins, de autoabatimento, de se rasgar, e a gente não tem mais um método para se arrepender. Porém, isso é um pouco perigoso. Se você for ver um dos métodos que a gente tem hoje, o mais conhecido é a oração antes do culto. Vai começar o culto, aí vem o ministro aqui em cima, aí ele vai orar, aí ele chama o pessoal aqui na frente e a pessoa pede perdão dos pecados que ela cometeu durante a semana. É aquela famosa frase, a pessoa peca o dia inteiro e vem pedir perdão no culto. Essa é a forma mais conhecida que a gente tem hoje. Porém, com formas específicas de arrependimento, vem o perigo do externalismo. O que é isso? Eu não tenho um arrependimento genuíno, e sim apenas um arrependimento exterior, para que as pessoas vejam ou para que eu me sinta bem comigo mesmo, mas de fato meu coração não se rasgou diante de Deus. E como a gente já viu todo esse ritual religioso dos judeus no Antigo Testamento, com o passar do tempo, essas práticas foram acabando, foram se extinguindo, ninguém mais faz isso. Você vai ver em algumas igrejas isso acontecendo, só que às vezes não é visto com bons olhos. Por exemplo, tem um pastor, ele é conhecido, o Agenor Duque, ele se veste ainda de pano de saco em alguns cultos. E durante o século 18 e 7 a.C., muitos profetas, como Amós, Jeremias, Isaías e Oséias, eles começaram a se dirigir ao povo para lembrar que arrependimento exige tristeza santa e piedosa que vem do coração. Porque nos dias de hoje nós não conseguimos mais ver isso. As pessoas estão agindo como? Elas pecam como se fosse normal. Elas pecam como se nada tivesse que acontecer e beleza, no dia seguinte eu consigo me levantar e fazer meus afazeres tranquilamente. E isso não demonstra uma tristeza santa e um coração piedoso diante de Deus, porque quando eu peco, eu lembro daquele que morreu por mim numa cruz e que fez tanto por mim, e mesmo assim eu tenho ofendido a pessoa dele, transgredindo a lei dele. E isso é algo que nós precisamos retomar, essa tristeza profunda por ofender a Deus. E a questão crucial no Antigo Testamento que os profetas começaram a falar era essa, que Deus chama o seu povo para rasgar o seu coração e não as suas vestes. Na época, as pessoas estavam rasgando somente as suas vestes, enquanto o coração deles era de pedra. Eles não rasgaram o coração dele verdadeiramente, eles não tinham tristeza profunda. Eles faziam aqueles atos somente por fazer, por se sentirem bem com eles mesmos. E quando os profetas começam a exortar isso, eles não estavam se opondo a essa prática, eles não estavam se colocando contra isso, a essas formas religiosas de se arrepender. Ele estava apenas falando, não adianta você rasgar suas vestes, não adianta você se vestir de pano de saco, não adianta você se sujar, fazer autoabatimento, se o seu coração também não for rasgado. O coração deve ser igualmente rasgado como as vestes. E eu quero expor com vocês um texto que está lá em Joel, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, vou ler até o 13 mais ou menos, mas você aí na sua casa acompanha comigo. E do versículo 1 até o 4 diz assim: Esta é, pois, a palavra de Yahvé, que veio a Ioel, Ben, Petu, Joel, nome que significa Yahvé é Deus, filho de Petuel. Ó anciãos e autoridades, ouvi que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isto a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes a gerações vindouras. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Então o profeta Joel está falando que um julgamento muito severo ia cair sobre o povo de Deus. A terra ia ser destruída por seca e invasão de insetos. E tudo isso é visto pelo profeta Israel como a mão de Deus em cima do seu povo, fazendo com que seu povo seja destruído por conta do pecado.
Então, nesse mesmo texto, o povo é chamado a se converter, a mudar a mente e se arrepender. Lá no verso 5 diz: embriagados, despertai e chorai, todos os que bebeis vinhos, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Então Joel está anunciando que vai chegar o dia do arrependimento, o dia que Deus vai derramar a ira dele sobre o povo. E lá no versículo 8 diz assim: lamentai como uma jovem em vestes de luto, que pranteia pelo marido de sua mocidade. Então, aqui, ele está comparando Israel como uma noiva. Porém, a gente está acostumado a ver noiva no dia do casamento, bonita, toda arrumada, mas ele fala que a imagem que ele está passando é como uma noiva vestida com pano de saco, ou seja, a gente tem que trocar esse olhar de algo belo, de algo bonito, para se arrepender, em um lugar de lamento, um olhar de lamento, um lugar que é feio, o que está acontecendo ali, não é bom. O momento do arrependimento. Então ele quer fazer essa conotação, tipo, o arrependimento é como uma noiva. Israel vai ser como uma noiva, que ao invés de estar vestida muito linda, muito bonita, muito arrumada, no lugar ela vai entrar vestida de pano de saco, porque ela quer se arrepender. No versículo 13 a gente vai ver o seguinte, olha o que diz lá. Ó sacerdotes, vesti-vos, pois, de pano de saco e lamentai, chorai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de luto, ministro do meu Elohim, Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa de Elohim, do templo do vosso Deus. Aqui observe que ele está chamando os sacerdotes para se arrepender, os sacerdotes se vestir de pano de saco, os sacerdotes a mudarem a mente deles. Porém, fazer isso naquela época era muito difícil, porque os sacerdotes eles eram como... Toda a culpa do povo, toda a culpa de Israel caíam sobre os sacerdotes. Ou seja, eles eram os representantes da nação. E quando os sacerdotes se tornaram corruptos, a verdade que eles deviam transmitir para o povo foi ocultada. Porque eles se tornaram corruptos. Então o que eles estavam fazendo? Eles queriam transformar a religião de se arrepender, de confissão de pecados, de redenção, em algo... Sinta-se bem, fique à vontade, faça do jeito que você quiser. E eles começaram a omitir essa verdade com medo de ofender as pessoas do Antigo Testamento. Então essa religião do sinta-se bem, ela começa a ser destruída quando o profeta Joel ele chega e fala: uivai, clamai e passai a noite vestidos de pano de saco. Esse momento do nosso costume cristão de se arrepender é o momento mais difícil, eu acho, para um cristão. Porque é geral, é de senso comum que quando a gente ofende a pessoa de Deus, a gente fique triste. A gente fique com um pesar na mente, a gente fica falando, será que eu sou mesmo digno de abrir as escrituras? De entrar no meu quarto, fechar a porta, me ajoelhar e entrar em comunhão com Deus? E a gente fica com esse peso na nossa consciência, não consegue dormir, e isso é o verdadeiro arrependimento. Isso tem que acontecer na vida de um cristão, e não tratar o pecado como algo nada a ver, como algo... normal nos nossos dias. Em Joel 1,14 vai dizer, decretai um jejum santo, convocai uma Atzarã, assembleia solene, reúne os anciões, líderes e todos os moradores de Judá na casa de Javé, o templo do vosso Elohim, Deus, e clamai ao Senhor. Então, se a gente for pegar todo o contexto de arrependimento do Antigo Testamento, eles se vestiam de pano de saco, com roupas ásperas, se sujavam, passavam jejum, passando fome, cantavam, tinham que fazer 1000 coisas. Então era um momento de sofrimento, não era um momento de alegria. Arrependimento, ele vem junto com tristeza santa e piedosa do nosso coração. Não é um momento de festa, não é um momento de alegria, mas é um momento de se lamentar, de chorar por ofender a Deus. O conceito da palavra arrependimento, como a gente vai ver lá em Joel 2, do 12 ao 13, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Percebe que ele usa a palavra convertei-vos, e o conceito de arrependimento ele pode ser resumido em uma palavra: conversão. E essa palavra ela é muito comum no meio cristão. A gente olha para as pessoas e fala assim, você tem que se converter, você tem que se converter aí, virar um cristão. E esse é o foco do arrependimento profético, a conversão. Eu falei no começo que tinham 2 arrependimentos, o arrependimento cultual, religioso, que era só externo, e o arrependimento profético, que resulta na conversão. A conversão ela é fruto do arrependimento, não o arrependimento fruto da conversão.
a pessoa ela se arrepende e se torna um cristão. E isso está ligado ao tema dessa mensagem, que é metanoia. E para que alguém se torne um cristão, tem que acontecer algo na vida dessa pessoa que o leve à conversão. Então a gente vê que para esse profeta, o arrependimento não é meramente algo religioso, não é um ritual, não é algo que a gente faça, não é por obras, não é por o Tuco vir aqui ministrar a palavra, não é por eu vir na igreja e servir um ministério, não é por eu ajudar alguém a atravessar a rua, não é por boas obras que eu vou me redimir, mas sim por ter um coração contrito, um coração triste, um coração piedoso diante do Senhor, porque eu sei que eu ofendi, e não há nada que eu possa fazer para eu ter o perdão de Deus, a não ser a misericórdia dele, olhando esse meu coração triste. Na vida de toda pessoa, há um ponto de mudança, um momento crucial que define a nossa existência. Tem um momento da nossa vida que a gente fala assim, eu vou viver para isso. Que vai dar uma direção do porquê estamos aqui nessa terra, do porquê vivemos e para que fomos criados. E esse momento ele pode ser encontrado, pode acontecer quando a gente encontra uma pessoa determinada em nossa vida, quando a gente conhece alguém que nos apresenta algo novo, alguém que nos apresenta uma direção nova. Pode ser quando a gente consegue um trabalho específico, ou quando uma catástrofe específica acontece na nossa vida, a gente toma essa decisão de mudar a direção. Para o povo de Israel, esse ponto foi a fundação por parte de Deus. Então, Deus deu ao povo a religião. Deus deu uma identidade a eles como povo escolhido. Ele entrou em uma aliança com esse povo. Ele deu costumes, deu religião, deu tudo a eles. E o povo fez juramento de que seguiria a Deus. O povo falou assim, a gente decide seguir a esse Deus. Eles juraram que obedeceriam os seus mandamentos e o amariam de todo o coração. E é o que a gente faz praticamente todos os dias. A gente deita na cama e fala assim, não, amanhã eu vou fazer uma aliança com Deus e eu não vou deixar de buscar Ele. Amanhã eu vou acordar e eu vou viver uma vida de santidade. Amanhã eu vou acordar e vou viver dessa forma. Eu vou ler, eu vou me dedicar ao devocional. Entretanto, vez após vez, a nação se afastou do Senhor. E por isso os profetas precisaram vir e falar essa notícia. Vocês precisam se converter e retornar para o Senhor. E é o mesmo que acontece com nós. A gente toma decisões, a gente faz promessas, juramentos, mas vez após vez a gente se afasta de Deus. E é preciso que a palavra venha e fale. Vocês precisam se converter e retornar para o Senhor. E isso não é uma vez só na nossa vida. Isso é diariamente que eu tomo a decisão de seguir em direção a Deus. Antes do pecado entrar no mundo, houve um tempo em que todos eram representados por Adão. Adão, o primeiro homem nessa terra, ele nos representava diante de Deus. Então a gente tinha uma perfeita comunhão com Deus, representada por Adão. Isso vai ser bem ilustrado num livro que eu vou indicar para todo mundo que está assistindo aí, que chama Paraíso Perdido. Se você puder ler depois desse livro, leia, que fala sobre a criação, é muito bom. Porém, a gente perde esse paraíso quando nos afastamos de Deus. E nesse momento que a gente se afasta de Deus, cada pessoa ela começa a seguir o seu próprio caminho, na força do seu braço, na força das suas vontades, nos seus prazeres. E por isso hoje, quando a gente chama alguém à conversão, é uma chamada para ele voltar para o lar, para ele voltar para o lugar que ele estava originalmente, com perfeita comunhão com Deus, na presença de Deus, em submissão a Deus. Essa é a chamada à conversão. Você está seguindo uma direção, no seu próprio caminho, com a sua própria força, com a sua própria vontade, com os seus planos, com os seus desejos. Aí do nada, você é chamado à conversão. E você começa a andar em direção a Deus, em comunhão a Deus e em submissão a Deus. Independente se isso te faça bem, se isso te faça mal, se isso te chateia, se isso te machuca o coração, se isso te ofenda. Você é submisso a Deus. O ponto de mudança mais importante da minha vida, agora eu estou falando eu, Tuco, foi a minha conversão. E não é algo muito longe, não, é algo recente. Porém, não existe um outro acontecimento na minha vida que teve um impacto tão radical quanto a minha conversão. Foi quando toda a minha vida estava indo numa direção e do nada ela vira de ponta cabeça. Isso não quer dizer que eu me tornei mais perfeito, não quer dizer que eu me livrei do pecado da noite para o dia. Não quer dizer que porque eu me converti, porque eu me arrependo, eu vou me livrar do pecado. O pecado está enraizado na nossa natureza. O arrependimento ele é diário justamente por isso. Todos os dias eu devo me arrepender, porque porque o pecado é da minha natureza.
Mas essa metanoia que aconteceu na minha vida, a direção da minha vida, ela foi alterada radicalmente. Foi uma metanoia, foi uma mudança de mente, uma transformação de mente. E antes da metanoia, a vida de uma pessoa, ela se dirige para longe de Deus, afastado de Deus, por caminhos tortuosos. Porém, a conversão, ela não significa que a gente salta de imediato do pecado para a perfeição, mas que a direção da nossa vida ela é mudada. Por mais que no meio do caminho eu tropece, por mais que no meio do caminho eu caia, por mais que no meio do caminho eu peque, eu venha entristecer a Deus, eu venha ofender a Deus, eu estou seguindo para uma direção. E essa direção só tem um objetivo: chegar até Deus, chegar no reino de Deus. E era isso que João Batista e Jesus estavam pregando no Novo Testamento para aquela multidão: arrependei-vos, porque está chegando o dia do reino de Deus. O reino de Deus tem se aproximado. Arrependei-vos. Mudem a mente de vocês. Parem de pensar que o pecado é algo ocasional na nossa vida e no outro dia está tudo bem. Mudem a mente de vocês e começam a se entristecer por aquilo que vocês têm feito, por ter ofendido a Deus, aquele que te criou, aquele que te deu vida, aquele que te colocou nesse mundo para ser testemunha do Evangelho. Aquele que não tinha um único pecado, aquele que não merecia nada, não merecia morrer, não merecia ser machucado, não merecia ser torturado, ele era puro, ele era completamente santo, e mesmo assim ele morreu por você, e você continua todos os dias ofendendo a ele, transgredindo a lei. Então comece a ficar triste, comece a se lamentar. Qual foi a última vez que você chorou por ter entristecido o coração dele? Pense nos momentos de mudança mais cruciais em sua vida, em que você sentiu o mover de Deus, você sentiu a graça de Deus se movendo a seu favor. Comece a pensar nesses momentos em que Deus fez com que você tomasse decisões que o aproximaram dele, fez com que você afastasse de coisas ruins que podiam te prejudicar e te apontam para uma vida agora até o reino dele. E faça algumas perguntas a você mesmo. Você é uma pessoa convertida? Para qual direção você está indo? Em que direção você está se movendo? A sua vida precisa de uma metanoia, uma mudança de mente? Eu queria finalizar essa mensagem com um texto que está lá em Romanos 12:2. É um texto muito conhecido, mas ele diz assim: e não vos eu já queria chamar a banda para subir aí. O texto diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se acomode com esse mundo. Não fique vivendo como se esse mundo fosse só isso, como se esse mundo fosse o final de tudo, como se aqui fosse seu lugar final, como se aqui fosse o seu lugar eterno, como se aqui fosse o fim de tudo. Morri e acabou. Porque se for assim, não tem por que a gente se entristecer por ofender a Deus. Se é tudo isso aqui, se tudo acaba aqui, não tem um fim depois, não tem uma continuidade, não tem uma eternidade. Mas não. O apóstolo Paulo, ele fala para a gente não se acomodar com a podridão desse mundo, com a maldade das pessoas desse mundo, com a maldade das pessoas que vivem aqui, que agem como natural. A gente ligar a TV e ver crimes sendo cometidos, ver mortes, pais que abandonam seus filhos, mães que matam seus filhos, filhos que matam seus pais, e as pessoas hoje ligam a TV, veem essas coisas e agem como normal, mas não se acomode com isso, seja inconformado por essas coisas. Assim como o profeta Jeremias, que lamentou sobre o pecado no povo dele, o povo dele foi destruído por conta do pecado, ele se lamentou por isso. Você deve lamentar da mesma forma, olhar para isso e falar que você não deseja isso para a sua vida, e descobrir que o seu lugar não é nesse mundo, é no reino de Deus. Então não se acomode com esse mundo, não se prenda às coisas desse mundo, não coloque seu coração nesse mundo, o seu tesouro deve estar no céu. E seja transformado pela renovação das vossas mentes, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E a vontade de Deus para os seus filhos é que você chegue ao reino eterno, é que você glorifique o nome dEle, é que em tudo que você faça, a honra e glória seja para Ele. É isso que Ele deseja, que você tenha um coração contrito diante dEle, porque esse coração Ele não despreza. Eu gostaria de fazer uma oração. E nessa oração eu gostaria de pedir que Deus venha tirar esse nosso coração de pedra e colocar um coração novo.
Que a gente possa rasgar esse coração na presença dele, lembrando que tudo que a gente fez um dia, a gente deve lamentar por isso, porque ofende aquele que tanto nos amou. Aquele que não merecia nada, se entregou no nosso lugar, e tudo que nós fazemos hoje é transgredir a lei dele. Tudo que nós fazemos hoje é olhar para o nosso próprio umbigo e responder aos nossos prazeres, esquecendo que Ele carregou todos os nossos pecados passados, todos os nossos pecados presentes e todos os pecados que nós ainda vamos cometer, e mesmo assim a gente insiste no pecado. Eu já falei essa frase antes, mas todas as vezes que você for fazer algo, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre do que Ele fez por você. E se você cometer, lembre dele mais ainda. Lembre que quem carrega esse pecado é Ele. Que você possa aprender a rasgar seu coração. Que mais do que uma ação racional, uma ação religiosa, um ritual, você possa ter um coração contrito na presença dele. Feche seus olhos aí na sua casa, faça essa oração. Senhor meu Deus Pai, queremos te agradecer, Deus, pela tua santa palavra, Deus. Para o Senhor nos revelar, Deus, através dela, para o Senhor nos falar a verdade, mesmo que às vezes a verdade nos ofenda, Pai. Nós agradecemos por esse canal de graça ter nos alcançado, Pai. Por esse canal de graça tem atingido o nosso coração, e nós aprendemos através dele, Pai, que sem ti nós nada somos, Pai. Que nós não seríamos nada se não fosse a tua graça, Pai. Que nós não seríamos nada se não fosse o teu amor nos alcançando, Deus. Pai, nesse momento nós queremos pedir que o Senhor venha nos dar um coração novo, um coração quebrantado diante de um coração contrito, Pai. Pai, que o Senhor venha nos afastar da ocasião do pecado, pois nós não queremos entristecer o teu coração, Pai. Nós não queremos entristecer aquele que tanto nos amou, aquele que deu a vida por nós, aquele que teve misericórdia das nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha nos ensinar, Deus, todos os dias, Pai, a como ser mais semelhante a Ti, Deus. Nós sabemos que nós nunca conseguiremos chegar, Pai, à santidade que o Senhor é, mas que o Senhor venha nos ensinar todos os dias a viver mais próximo, a viver com o coração quebrantado, contrito diante de Ti, Pai. Que nós não venhamos nos acomodar a esse mundo, Pai. Que nós não venhamos nos acomodar com as maravilhas, com as destruições, com as maldades, achar que tudo é normal, mas que nós venhamos transformar a nossa mente, Pai. Que nós venhamos ser chamados à conversão, à mudança de mente. Que nossa mente, Pai, possa seguir uma direção só, que é o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Sopra em meu viver, basta eu querer em mim.
sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. E faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais um culto do House, finalizado com sucesso, para a honra e para a glória de Deus. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido tocado de alguma maneira. Como o Cutuco falou, que nós possamos se arrepender de todo o nosso coração e não viver para a nossa vontade, mas sim para a vontade de Deus, completamente para Ele, nos arrependendo de nossos pecados e vivendo completamente para Ele. Eu queria orar para a gente estar finalizando. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Deus, por mais um culto, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor sempre está cuidando de nós, Senhor. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, do fundo do nosso coração, Senhor. Não, Senhor, externamente para mostrar para as pessoas, Pai. Mas que possamos, Senhor Jesus, Pai, nos arrepender, Pai. Do fundo do nosso coração, Senhor Jesus. E dizer, Senhor, e declarar que Jesus é o Cristo, Pai. Que Jesus é o Deus, Senhor Jesus, Pai, sobre todas as coisas, Senhor. Que possamos declarar, Senhor, que é por causa do Senhor, Jesus, por causa da Tua graça que estamos aqui hoje, para adorar o Teu nome e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Galera, não se esqueçam que no próximo sábado tem mais o Culto House, às 8 horas. No mesmo esquema, transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube. Que vocês sejam abençoados. Tenham uma ótima semana.